Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, vamos continuar nossa série de exposições. Em Gênesis, na vida de Abraão e Ló se separam. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então o jardim era bem regada, como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando a sua tenda, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, diante da tua presença estamos, diante da tua palavra nos colocamos para ouvir a tua voz. Senhor, que a voz que possamos ouvir seja muito mais daquela que sai dos meus lábios, mas a tua palavra, uma vez exposta, possa falar por meio do teu Espírito profundamente a nossa mente, ao nosso coração, nos enchendo de ti e nos transformando, dominando a nossa vida, para que vivamos conforme a tua vontade, para a tua glória, na tua presença, sendo guiados por ti, em fé, confiança, sabendo que o Senhor sempre nos conduz para a terra prometida, para o bom lugar que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Caminhos de fé, escolhas da vida. Assim que eu resolvi intitular o meu sermão dessa manhã. Nós estamos na jornada de fé de Abrão. Abrão, sua esposa, seu sobrinho Ló. E Abrão sai da terra dele no caminho, no começo do capítulo 12, da sua parentela, porque ele tinha ouvido a palavra do Senhor dizendo: vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão inicia uma jornada de fé.
sem saber inicialmente para onde ia, mas confiando em Deus e na sua palavra, ele caminhou ouvindo a direção do Senhor. Mas, uma vez chegado em Canaã, final do capítulo 12, ele passa pelo primeiro teste da sua fé. A terra passa por fome, ele precisa então voltar para o Egito, ou ir para o Egito, em vez de confiar nas muitas promessas de cuidado e provisão que ele teria naquela terra, ele titubeia. Ele volta para o Egito. E lá ele fica com medo de Faraó matá-lo para ficar com Sarai. Ele faz um plano mirabolante, arrazoou na sua cabeça achando que era melhor e resolve mentir, uma meia verdade, dizendo que Sarai era sua irmã. Mas o Senhor intervém, protege Sarai, sobretudo protege a descendência santa que viria de Abraão e Sara, o Israel que ainda estava no ventre daquelas sementes e que viria até Cristo e viria até nós. Deus intervém, protege Sarai. Abraão é então expulso do Egito e Deus, pela sua soberana vontade, manda Abraão de volta para a terra prometida. Abraão ainda chega em Canaã, e aí temos o segundo teste de fé, quando os pastores de Abraão começam a entrar em contenda com os pastores de Ló. E isso vai nos mostrar hoje o quanto que as escolhas revelam a nossa alma, sabe? A gente revela quem a gente é pelas escolhas que a gente faz, desde os menores detalhes, pela roupa que a gente veste, a gente fala muito sobre a gente, pelo nosso hobby, fala muito sobre a gente, sobre como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Fala muito sobre a gente, sobre como a gente gasta o nosso tempo livre, nosso lazer, fala muito sobre a gente. As nossas escolhas revelam a nossa alma, mais do que as nossas palavras. Por exemplo, a maneira que a gente trata a nossa esposa, se é de maneira doce, agressiva, se é com fidelidade ou infidelidade, revela muito quem a gente é. A maneira que a gente lida com os nossos negócios, se é de maneira honesta ou desonesta, revela muito quem a gente é. Na verdade, as nossas escolhas revelam o nosso coração. E aqui nós estamos num momento onde, na jornada de fé de Abraão, ele precisa tomar uma grande escolha. Como ele tomaria? Enquanto Abraão anda com Deus e pela fé herda a terra prometida, Ló é guiado pela vista, pela aparência, e ele vai para Sodoma, para o lugar da condenação. Abraão vai para os altares, busca a direção de Deus e lá faz as suas escolhas. E o Senhor confirma a promessa e dá a terra toda para ele. Ló escolhe pela vista, escolhe o que parece melhor e acaba saindo da terra prometida, vai para a terra do pecado, para a terra de Sodoma, que no capítulo 19 vai chover fogo dos céus e cairá condenação sobre aquela terra. A gente vai ver nessa história hoje de que quem vive pela fé confia nas promessas de Deus. Quem vive pela fé acredita na palavra de Deus, espera em Deus, faz as renúncias que forem necessárias, mas sabe aonde vai chegar? Na terra prometida. Mas quem vive pela vista, escolhe pelo que encanta, se deixa ser seduzido pelas ilusões que esse mundo oferece e acaba caindo em ruína ou em condenação divina. Gênesis 13 nos apresenta essa comparação entre duas maneiras de decidir. Um decide pela fé, o outro decide pela vista. Eles participam das mesmas promessas,
da mesma família, já estão na mesma jornada, mas tomam rumos completamente diferentes. Um vive pela fé, o outro vive pelo que vê. E você? Vive pela fé? Ou vive pelas ilusões do mundo? Ou toma as decisões pelo que lhe parece ser melhor? E a história mostra dois destinos. Um termina na terra da promessa. Outro vai para a terra da destruição. E a pergunta desse texto para nós, para aquele Israel daquela época, mas serve para nós hoje também. Como é que você está vivendo? 4 perguntas que vão ser respondidas ao longo do texto. É pela fé ou pela vista? É pela palavra ou na busca de ilusões? É em piedade ou em egoísmo? Você está indo na direção da terra prometida ou na direção de Sodoma? Eu quero caminhar nessa história, respondendo essas 4 perguntas, mostrando essas 2 diferenças entre Abrão e Ló. Como você está vivendo? Em primeiro lugar, pela fé ou é por vista? Nós estamos nesse momento da história que Abrão está voltando do Egito, depois de passar aquele momento com o faraó, de ter mentido para faraó, de Deus ter amaldiçoado a terra do Egito, Abraão ter sido escorraçado do Egito, mandado de volta para Canaã, mas ele se arrepende. E é o que mostra o texto, porque quando ele faz o caminho de volta, o texto vai repetindo de maneira clara, onde ele estivera outrora, no lugar do altar que ele outrora tinha feito, nas mesmas cidades que ele antes tinha tido um encontro com Deus, ele reconstrói o caminho do altar. Ele reconstrói o caminho da presença de Deus, porque na história final do capítulo 12, quando ele vai para o Egito, não havia altar, não havia palavra de Deus, não havia experiência com Deus, mas ele volta para o altar. Ele volta a colocar os olhos dele, não mais em Faraó, não mais na fome, ele volta a colocar os olhos dele na presença de Deus, ele volta a colocar a fé dele naquele que lhe tinha feito promessas. Versos de 1 a 4 vai trazer expressões como: saiu, pois, Abraão do Egito até o lugar do altar, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. No entanto, nós estamos com uma história de contradições. Temos um outro personagem. Assim que começa a contenda entre os pastores de Abrão e de Ló, uma vez que pela graça e misericórdia de Deus, que é capaz de pegar até as nossas maldições, nossos erros, nossas falhas, e reverter de forma que nos abençoe, eles acabam voltando ricos do Egito. E eles começam então a disputar, porque a terra outrora tinha fome e não conseguia sustentar os 2 rebanhos. E começa a contenda entre os pastores. E eles precisam então resolver essa contenda. E na hora de decidir, enquanto que Abrão estava no altar, buscando a direção de Deus mais uma vez, em intimidade com o Senhor, diz o texto no verso 10, no meio daquela contenda, quando Abrão chama Ló e diz: Ló, a gente precisa resolver isso, vai para uma terra, eu vou para outra terra, e tão de boa, a gente não vai brigar porque eu quero estar em paz com você. Abrão abriu mão de decidir, resolveu confiar que ele tinha promessas e que Deus o conduziria à sua plena vontade. Ele age com gentileza, com generosidade, e dá para Ló: a decisão está aqui, a terra, está aqui Canaã toda para você. Aí sabe o que Ló fez? Diz o verso 10, levantou Ló os olhos e viu. E quando ele olha para a terra de Canaã,
Ele se encanta pela terra prometida? Não. Ele vai se encantar por Sodoma e Gomorra. Porque ele foi guiado pelos seus olhos, pelo que era atrativo. E ele consegue olhar Sodoma e Gomorra, que o próprio texto já aqui repete várias vezes, que era um lugar de muito pecado, um lugar onde o verso 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. No verso 10, vai dizer, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Isso tudo está para frente. No próximo capítulo, que vai ser meu próximo sermão, Sodoma já vai ser tomado por outros reis. No versículo 19, vai chover fogo e enxofre dos céus, vai condenar Sodoma. Mas aquele lugar de pecado fez os olhos de Ló brilhar, porque ele conseguiu olhar aquela terra de Sodoma como o Éden. Quando a gente deixa os nossos olhos nos guiarem, a gente olha para o lugar que não é a vontade de Deus para nós e diz assim, ali é paraíso de Deus, é jardim do Senhor, aleluia. Ele vai dizer, é como o Egito, parece que ele queria voltar para o Egito, esse caminho, parece os jardins do Egito, ele quer voltar para lá, no lugar de medo, de perigo, de desgraça, para Abrão, para Sara, e que futuramente fica mais claro ainda, para lá que ele queria ir. Ele viu pelos olhos. Abrão, ele volta para o altar, retoma a comunhão com Deus, confia na direção do Senhor, e por ele é guiado. Ló vive por vista, é guiado pelas aparências, e age sem discernimento espiritual. E a minha pergunta para você, como você tem sido guiado? Por fé? Por meio da sua comunhão com Deus? Ou pela vista? Por aquilo que lhe parece atraente? Aquilo que lhe parece tesouro? Aquilo que encanta os seus olhos? A jornada de fé se faz na presença de Deus e nos leva à terra prometida. O que anda por fé é guiado no altar, mas os que são guiados pelos olhos se deixam encantar pelos desejos da carne e acabam em Sodoma, terra de sofrimento e juízo de Deus, terra de pecado e condenação. Como é que você toma as suas decisões? Você deixa as circunstâncias controlarem o seu coração, o medo, as incertezas, ou você reconstrói o altar? Ou você vai para a presença de Deus? Porque quando a gente não toma as nossas decisões no altar, em oração, buscando a Deus, a gente acaba caindo na ilusão daquilo que parece vantajoso aos nossos olhos. Sim ou não? Aquilo que parece ser a opção que parece fazer mais sentido, mesmo que nos desvie da vontade de Deus. E altar é símbolo da presença de Deus, da dependência dEle, da busca pela direção do Senhor. Na jornada da vida, o altar tem que ser prioridade. E eu vou ilustrar isso com uma história, com duas histórias. A primeira história é que no auge da perseguição de um país comunista, os crentes não podiam adorar ao Senhor e decidiram manter a fé ativa por meio de umas reuniões de oração que aconteciam no meio de uma floresta, escondido. A persistência naquelas reuniões de oração foram tão grandes que não demorou muito que no meio daquela floresta foram se criando vários caminhos, e cada um conhecia o seu caminho, que era o caminho da sua casa até o lugar de reunião de oração, aquelas passagens no meio do mato, onde o caminho ia sendo feito. E com frequência cada um passava por aquelas trilhas,
de fato que não permitia que o mato crescesse naquele caminho. E cada um sabia qual era o seu caminho para o altar, para a presença de Deus, a fim de não provocar suspeitas. Então cada um seguia a sua própria trilha. E assim eles permaneceram durante anos naquele país comunista, se reunindo para buscar a Deus, escondido no meio do mato, seguindo nas suas trilhas para o altar de oração. Mas quando alguém esfriava na fé, que exigia que os irmãos, que levava os irmãos a perceber que havia uma frieza no seu coração, sabe o que eles faziam? É quando o mato da trilha de oração começava a crescer. Quando eles começavam a voltar e dizer assim: o caminho do altar do irmão está se desfazendo. O chão batido indicava a constante presença do altar, mas o mato crescido mandava um recado. E a minha pergunta para você: como está o mato no seu caminho para o altar? Como está a trilha, a sua jornada para a presença de Deus? Perseverar em oração, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4. Velando com ações de graça, orando também juntamente por nós. Persevere, como diz o apóstolo Paulo: orem sem cessar, tomem as decisões da sua vida no altar, não pelos olhos, nem pela vista. O altar do Senhor é o lugar mais seguro da terra. A segunda história para ilustrar essa verdade é uma história minha pessoal. E eu quero compartilhar uma história real, a minha vida, não para como uma doutrina, mas como um exemplo, um modelo, uma ilustração de falar como Deus dirigiu a minha vida e como Deus dirige as nossas vidas quando tomamos as nossas decisões no altar do Senhor. E eu vou falar sobre a minha vida profissional. Como eu cheguei aqui, estou pastoreando da igreja, estou aqui com vocês, mas desde novo eu tinha sonhos profissionais. E no começo, novo, como muitos dos que estão aí estudando no vestibular, eu não sabia direito o que eu queria ser. Já pensei em ser tudo. Professor de história, professor de física, pensei em ser dentista, pensei em ser psicólogo, pensei em tanta coisa. E eu não sabia o que eu queria ser. E eu comecei o terceiro ano estudando para fazer odontologia. Estudei para odontologia no cursinho até agosto. Mas enquanto eu estudava para odontologia, menos convicção eu tinha de que era isso que eu queria fazer, que essa era a vontade de Deus para mim também. Não tinha convicção, certeza. E aí sabe o que eu fiz no meio dessa minha falta de certeza na minha profissão? Eu fui atrás de uma profecia gospel, alguma coisa. Não, eu fui orar. Eu continuava orando, mesmo quando eu não tinha resposta. Senhor, e a minha vida? Me dirige. E foi quando, num dia, no meio de agosto, eu senti uma daquelas experiências únicas que a gente tem na vida cristã. Eu vou contar algumas dessas, pode parecer que eu vivo tendo experiências assim, mistas. Não, a gente tem algumas experiências ao longo da vida que são marcantes para nós. Isso não, irmãos, que a gente volta para elas e diz assim, ela marcou minha história. E como uma dessas experiências, eu tive uma experiência orando de joelho no quarto que eu tinha na minha casa sozinho, orando. Eu tive uma convicção tão forte de que eu devia fazer engenharia. E eu senti de fato como se no meu coração, naquele momento de alegria, na presença de Deus, enquanto eu orava a Deus de que eu deveria fazer engenharia, que era algo que eu já tinha também muito talento para matemática, para ciências exatas, eu mudei a escolha.
de agosto para setembro. E foi engraçado, porque eu passei um ano, todo mundo sabia fazer odontologia, de repente eu chego, não, Deus falou comigo, vou fazer engenharia. Mas meus pais apoiaram, perceberam que fazia sentido, meu pai é engenheiro também. E eu mudei minha escolha, mas continuei orando. Quando chegou a época do vestibular, eu tinha estudado para a área de saúde, né? Eu estava ali fazer odonto. Agora mudei para engenharia. Havia agora algumas inseguranças. E aconteceu que no final eu fui para uma revisão do cursinho. Quando cheguei na revisão do cursinho, aquilo ali foi destruidor para a minha alma, porque os assuntos que estavam acontecendo, passando na revisão do cursinho, eram justamente aqueles que eu não tinha tido tempo de estudar. Saía das 2, 3 dias de revisão, eu saí me sentindo o cara mais burro do mundo. E assim, eu não vou conseguir passar. Eu não sei nada, meus colegas tudo sabem aquilo ali, eu não sei nada daqueles assuntos específicos que os professores estavam dizendo, isso aqui é estratégico para o vestibular. E aí sabe o que eu fui fazer? Eu fui orar. No meio daquela ansiedade, do medo, eu fui orar. Deus, meu Deus, eu não vou conseguir passar, me ajuda, ser comigo. E era véspera do último dia de revisão. Saí abalado, com lágrimas, guardando isso para mim ainda, chorando, né, dizendo, não vou passar, e orei. E dormi orando esse dia. E quando eu acordei, no meio da noite eu tive um sonho. E o sonho dessa noite era de que eu passava em primeiro lugar no vestibular. Foi assim, muito claro, como se fosse real. E aquele sonho mudou meus sentimentos. E eu fui para o último dia da revisão, e naquele dia da revisão, eu também não sabia de nada. Você acha engraçado que não é contigo, né? E eu fiquei triste, de novo. E eu fiquei esperando, me lembro desse diálogo com mamãe. Mamãe foi me buscar no cursinho. E eu estava bem abatido. E a mamãe disse, o que foi, meu filho? Eu disse, mãe, esses assuntos da revisão, eu não sei nada, não foi um assunto que eu não consegui chegar. Porque eu fiz uma estratégia no vestibular, minha. Eu não estudei pelo colégio, eu estudei como quem estuda pelo concurso, né? Eu peguei a matéria e ia ticando, e essas da revisão eram as que eu não tinha conseguido estudar. E mamãe respondeu assim para mim, não sei se ela lembra, não, meu filho, para de coisa, tu é novo, só tem 16 anos, não precisa se preocupar, se passar, passou, se não passar, ela querendo me tirar a pressão das minhas costas, né? Mas aí eu tive coragem de dizer para ela, não, Deus falou comigo, eu vou passar em primeiro lugar. Mamãe não era convertida ainda, mas ela reagiu assim, menino, para de falar doidice. Foi a reação dela, porque ela achou que, tipo assim, para eu não criar uma expectativa alta e a decepção ser maior ainda, né? Mas eu fiquei calado. Eu estava tão nervoso que nesse dia eu voltei, tive febre alta, a mãe lembra disso, tive muita febre, fiquei muito, não sei se foi nervoso, deve ter sido, eu sou emocionalmente meio doido mesmo. E eu fiquei com muita febre, passei mal, problema estomacal, fui para a prova desse jeito, horrível, não dormi à noite. E quando eu fui para a prova, mamãe já orando comigo, e a gente orando junto, e dizendo, Deus me ajuda, consegui fazer a prova. Fui para a prova. Eu fui para a enfermaria 2 vezes na prova, tanto que eu passei mal. Fiz a prova. E... Peraí. É ruim contar a história, né? Não voltei, é só porque a gente revive o momento, né? Espera aí, não posso perder muito tempo. E eu fiz a prova, mas mesmo assim eu fiz a prova muito bem. Estava muito confiante. Foi modéstia à parte, eu sempre fui muito estudioso. Mas eu me lembro de sentar no meio-fio, foi na UEMA que eu fiz a prova. E eu vomitei no meio-fio. Estava muito ruim.
Sei que eu invento de contar a história. Eu já desisti. Não desisti não, né? E mamãe buscou, eu estava muito mal. Aí tava mamãe e papai me buscaram, eu fui para casa. E naquela época o gabarito saía no rádio, né? Vocês lembram disso aí? Eu entreguei o gabarito com mamãe, almocei rapidinho, tomei um banho, fui dormir, estava muito mal. Eu só escutava de longe, já na hora que saiu o gabarito, a família, todo mundo ouvindo o gabarito, rádio alto, mamãe com o meu gabarito, Priscila também estava anotando. E naquele dia tinha sido as 3 primeiras provas, 20 questões de cada. Olha que eu tinha passado muito mal. E aí mamãe volta com Priscila e me acorda. Não vou mais contar. E eu tinha fechado as 3 provas. Toma uma água, né? Tira a máscara, irmão, para eu entender. Ah, é mesmo. É a tia, né, tia? Da UEMA. Glória a Deus, depois vou ele dar um abraço no final. E aí, mas para dizer, eu sei que é uma história infantil, né, de um garoto. Mas a minha experiência que eu tive com Deus naquele dia, não é que eu passei só no vestibular. É porque quando terminou aquele resultado, eu sabia que não era Deus. Não era eu, era Deus. Conduzindo meus caminhos. Ok, mas nunca. Aí passou essa. Eu me lembro que a minha reação foi: eu estava muito mal, eu virei de joelhos, eu orei, agradeci a Deus, disse: Deus, foi o Senhor. E fui para os próximos dias com muita convicção. Trabalhei 20 anos na engenharia, fiz engenharia, estava a tia da cantina lá, sempre foi muito carinhosa com a gente. E fiz minha engenharia, militei 20 anos na engenharia antes de estar aqui. E teve um outro momento na minha vida. Sim, aí no final das contas, eu fui bem nas outras provas, eu passei em primeiro lugar no vestibular, né? Mas mais do que em primeiro lugar no vestibular, se a mamãe quer pra eu terminar, né? Eu passei em segundo lugar geral, a maior pontuação de toda a universidade, né? De todos os cursos, eu tinha sido o maior curso de entrevista na rádio, televisão, não sei o que, jornal, foi o orgulho dos meus pais, né? Mas aí, uma outra experiência que eu tive no processo foi que a nossa igreja aqui, nesse período, passou por algumas divisões. Meu vestibular foi em 96. Então, 97, 98, deu muitas brigas aqui na nossa igreja. A gente era bem menor, era outra realidade, outra estrutura, inclusive. E aconteceu que eu tinha decidido, depois de uma reunião de conselho, eu era diácono, eu tinha decidido que eu ia sair daqui da igreja. E você gosta de contar a história, é muito chato. Eu estou perdendo meu tempo. E eu decidi que eu ia sair da igreja. Eu ia para Tito, pastor Tito, estava pastoreando a igreja Renascer. Eu tinha decidido que eu ia para Renascer, porque eu já estava acompanhando de longe. E aí, mais uma vez, assim, não é que eu tenho essas experiências todo dia, como você. Talvez tenham um punhado na vida, né? E mais uma vez eu saí dessa reunião muito chateado, fui para casa, ajoelhei em casa. Aí esse aqui é o caminho do altar. Eu fui para casa e orei dizendo a Deus: olha, eu cansei, vou sair. Amanhã eu me apresento para Tito, meu amigo, vou para lá. Vou dizer, ó, tem um diácono aqui à sua disposição, quero trabalhar, quero servir, sim, eu aspiro o ministério, pode contar comigo. Uma oração simples de quem estava muito irritado. Dormi.
Aquela noite eu tive um sonho assim. Essa noite foi o sonho mais real da minha vida. Que eu saí de casa, assim, uma coisa estranha. Eu vim aqui na igreja, já não existia esse prédio, né? Só tinha aquele, então foi naquele outro prédio, ele estava reformado, a igreja lotada. E a gente lá, e eu pregando a palavra na igreja. Inclusive, quem estava sentado como um dos pastores da igreja era o próprio Tito, naquele sonho. E eu entendi, acordei e entendi, não, Deus falou comigo, é para eu ficar. E no altar do Senhor, assim, eu já estava decidido, mas na presença de Deus, naquele momento eu parei para pensar e entendi, não, eu vou ficar na Maranata, eu não vou para Renascer. E tomei aquela decisão, fiquei aqui. Até que em 2018, para você entender a ideia do altar, como é que eu fui tomando as decisões da minha vida. 2018, até o dia, porque foi marcante, dia 17 de novembro de 2018, eu tinha construtora, mas já tinha um caminho que eu já estava um pouco desiludido, já estava querendo parar, então já estava procurando outras coisas. Estava trabalhando no governo do estado, e novembro, ou seja, outubro é eleição, eu já esperava, novembro, foi reeleição, né? Então, na nova organização, eu fui exonerado. Eu fiquei muito chateado, lógico, porque parte do meu sustento vinha dali. E quando eu saio dali, pensando como é que eu ia pagar minhas contas no mês que vem, o que eu fiz? Não sei, é como você faz também. Eu fui orar no carro. Agora já corre mais de adulto, já com medo das contas, né? E fui orar. E depois eu continuei orando. E quando eu estava na frente em cima do viaduto do trabalhador ali, eu tive uma experiência com Deus daquelas únicas, desse punhado. Eu escolhi essas para contar, desse punhado. Eu senti assim, Deus está no meu carro aqui, assim, sabe aquela coisa? Pessoal, você já teve a sua experiência com Deus, né? E naquele momento eu tive uma forte convicção de uma coisa que eu já queria, não tinha coragem, mas eu disse assim, a partir de agora, já que eu saí daqui, eu já tinha recebido, inclusive, automaticamente, proposta para me realocar em outros lugares, em outras secretarias. Eu disse, eu não vou aceitar nada, a partir de hoje eu sou tempo integral. Não conversei com a igreja, não conversei com ninguém, não conversei com a liderança. Nesse dia, eram 3:30 da tarde, eu vim para a igreja. Eu fiquei aqui na igreja, novembro, dezembro e janeiro, sem ninguém saber nem que eu estava tempo integral. Fiquei só. E eu sabia, Deus vai me sustentar. Se é Deus que mandou. É que em dezembro eu recebi um bolo de dinheiro de oferta. Foi a única vez que aconteceu na minha vida. Em janeiro eu recebi minha rescisão. Eu nem sabia que se recebia rescisão. E o Carlos me disse assim, quase ninguém recebe rescisão. Para receber tem que brigar e muito. Conversando com ele esses dias. Quase ninguém se recebe rescisão. Rescisão não é 13º, eu recebi rescisão. E quando deu só em fevereiro, que a pastora Deusimar, tesoureira da igreja, ela está aí hoje não? Ela entrou na sala do gabinete e disse, Rafael, ela veio assim meio zangada. Então, o que está acontecendo? Tem algum problema? Tu está desempregado? O que foi que aconteceu? Não, aí eu disse para ela, não, estou tempo integral. Ela disse assim, como assim? E como é que tu vai te sustentar? Eu falei, Deus vai me sustentar. Ela disse, como assim? Eu disse assim, eu também não sei. Mas eu sei que até esses 2 primeiros meses ele já me sustentou. E ele vai. Aí dona Deusimar, pronto, me apadrinhou, que já era tesoureira, foi falar com a liderança e e ela que voltou depois com a minha vida resolvida, né? Mas assim, a história é para dizer que, como é que a gente toma decisão na vida? Como é que você toma decisão na vida? É para ilustrar, a partir de Abraão, que decisões na vida a gente faz no altar. É deixando Deus conduzir. Às vezes as nossas decisões vão parecer não fazer sentido nenhum. Às vezes elas não vão ser pela vista, pelo contrário, elas vão parecer que não tem lógica alguma. Mas quando você decide no altar, o Senhor te conduz para a vontade dEle. E essa foi a minha experiência. O altar, no altar Deus dirigiu minha vida.
No altar ele dirige a vida de Abraão, no altar ele quer dirigir a vida dos seus. Por isso ore, espere, confie, obedeça, construa a sua vida na presença de Deus. Ele vai te levar à terra prometida. Mas como é que você tem tomado as suas decisões? Guiado pela sua vista, pela pressão dos desafios, que eu sei como é, eu também já tomei muita decisão errada na vida, ou é no altar de Deus, ou é em oração? Momento de pensar, porque o altar vai te levar para as promessas, mas a vista vai te levar para Sodoma. Segundo lugar, como é que você está vivendo, guiando a sua vida? É pela palavra ou é na busca de ilusões? Qual o critério das suas decisões? Porque quando a aparência ela engana, a fé ela constrói. Verso 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina, assim como o jardim do Senhor. Ele viu Sodoma e disse que parecia com Éden, pelo amor de Deus. Como a gente se engana, né? Como a gente deixa o diabo nos iludir. A gente olha para a proposta do diabo e diz, ali é o céu. Olha para o inferno e diz, ali é o paraíso. Porque diz o verso 13, porque os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas ele olhou lá o jardim do Senhor. Porque Ló, ele resolveu escolher o que brilha, em vez de perceber os perigos daquela decisão. Ele preferiu escolher o que parecia ideal, em vez de escolher de maneira ética, baseada no juízo, conforme a palavra de Deus. Abraão, no entanto, prefere crer nas promessas que Deus tinha dado por meio da sua palavra a ele. A fé confia na palavra de Deus. A vista nos seduz e nos encanta e nos engana. O que você tem confiado? No que Deus diz, na sua palavra, ou no que o mundo tem a oferecer? Ou nos caminhos que se colocam diante de você como atalhos para a solução dos seus problemas? Porque nem tudo que parece certo é certo. O mundo vai te oferecer atalhos, relacionamentos fáceis. Por exemplo, você tem lá sua esposa, seus 5 filhos e tal, aí vai aparecer aquela moça bonitona do trabalho, vai se importar logo com quem? Contigo. Não é porque tu é bonito, é o diabo. Brincadeira. A gente vai procurar sucesso naquilo que é rápido, no que dá um dinheiro fácil, no que vai trazer uma satisfação imediata. Mas é ilusão. E vai levar à destruição, vai levar para Sodoma, para o pecado e para a condenação. Não caia nas ilusões do pecado. É isso que esse texto vai mostrando, como Ló se deixa ser seduzido pelas ilusões de Sodoma. Mas a palavra de Deus, as promessas que Abraão tinha, e nelas ele resolve permanecer, eram a fundação firme pelo qual Abraão fincou os seus pés, ao ponto de que quando ele diz para Ló, escolhe, e ele nem estava falando para sair da terra prometida, ele estava falando, escolhe. Ele sabia das promessas que tinha, de tal forma que essas promessas foram reafirmadas por Deus, a partir do verso 14, quando ele diz, depois de tudo isso, ele levanta os olhos, e Deus diz, olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda, Abraão, tudo isso eu te dei por possessão. Quando ele resolveu tomar a decisão por fé, baseado na palavra. A palavra de Deus é o único padrão seguro. Isso não quer dizer que não vai ter angústias, contendas, desafios, mas é a fundação segura, que vai agradar o coração do Senhor e vai proteger a sua vida. Porque a aparência vai te enganar, a palavra nunca. Mesmo
que as ordens da palavra possam não fazer sentido para você e as do mundo te seduzam muito. Qual é a Sodoma que tem te atraído ultimamente? O que é que parece vantajoso? Hoje é dia de pensar. Ele parece vantajoso hoje, mas pode ser um desastre amanhã. É um negócio, um investimento, que você sabe, lá no fundo, que não está certo, mas que teus olhos andam brilhando por ele. É uma moça bonita do trabalho, ou do Instagram, que você está doido para colocar um foguinho nas fotos antigas, que brilha nos teus olhos ela como aquela maçã não, aquele fruto brilhava diante dos olhos de Eva, agradável aos olhos, desejável ao coração. Ou talvez certos caminhos ou propostas de Sodoma, que você até diz assim, eu mereço, eu trabalho tanto, eu sou uma pessoa tão boa, dedicada na igreja, tanto faz. No primeiro momento ela pode parecer muito boa, mas o final dela é morte, é Sodoma, condenação, é pecado. Não escolha pelo que você vê, escolha pelo que Deus diz, pela sua palavra. Por isso eu preciso orar e ler a Bíblia todo dia, uma insistência no meu discipulado com o pessoal da célula, né? A gente está lá, tem que ler, vamos ler a Bíblia. Essa semana agora nós estamos lendo juntos 1 João, e a gente lê, vamos embora, vamos ler a Bíblia, a gente tem que orar todo dia. Eu tenho que começar o meu dia no altar, dizendo, Senhor, conduz cada passo meu, cada negócio que eu fizer, cada interação com o cliente, cada interação com meus filhos, cada interação com a minha esposa, conduz. Eu tenho que começar e terminar o meu dia na presença de Deus, irmãos, para que Deus conduza os meus passos. Eu preciso gastar tempo na palavra para que ela conduza os meus sentimentos, porque senão os algoritmos do Instagram e do Facebook, das redes sociais, é que vão conduzir o que parece importante para mim. Você nem percebe que você pensa assim, você fala assim, você quer se vestir assim, e tudo quem está construindo para você é o seu algoritmo, que te vende essas ideias que você acha que são suas. Seja radical. Em um mundo que vai dizer, haja pelo seu coração, Deus diz, guarde o seu coração, porque ele é mais enganoso do que qualquer coisa nesse mundo, e siga a palavra, porque ela vai te levar para a terra prometida, e o seu coração vai te levar para Sodoma. As redes sociais parecem mostrar para a gente às vezes uma vida perfeita, mas ela não mostra as consequências daquela foto. Ela mostra o sorriso daquele momento, mas não mostra o choro do dia depois. Por isso, viva pelo que a palavra ensina, não o que é popular. É popular fazer isso, dançar assim, fazer festa assado, escutar música desse jeito, brincar. Não interessa o que é popular. Cuidado com as ilusões de Sodoma. Não siga o que é popular, siga a palavra. Ela é segura para você. Deus te chama para seguir o que é verdadeiro, não o que está na trend do momento. Até mesmo você que já está mais jovem, sabe, seus relacionamentos, sua carreira, seu futuro, tudo isso deve ser guiado pela palavra, não pelo que estão dizendo aí, sei lá por onde. Ou você pode acabar como muita gente no nosso mundo, e você conhece bem, tem aparência de sucesso, mas um coração vazio de alegria e felicidade. Então talvez você recebe uma proposta de emprego, que você vai ganhar mais, mas vai te
afastar da comunhão da igreja. Vale a pena isso? Será? Não. Essas que são as questões que eu já pensei muito na minha vida. O que é que vale mais? É uma proposta incrível, mas será que é isso que Deus quer? Você vai fazer baseado no que vê? Ou baseado na direção de Deus por meio da sua palavra? Terceiro lugar. Como é que você vive? Esses últimos eu vou ser agora bem mais objetivos por causa do tempo. É impiedade, piedade, em piedade, não é impiedade, em piedade, ou por egoísmo. A palavra piedade, às vezes a gente acha que é ser bonzinho com quem está sofrendo. Piedade é viver uma vida santa, conforme a vontade de Deus, na presença de Deus, corem Deus, diante do Senhor. Como é que você vive? Diante do Senhor ou em egoísmo? Olha, isso tem a ver com qual é a motivação nossa na jornada. O que motiva as nossas decisões? É Deus ou nosso eu, nosso ego, nossos interesses, nosso desejo? Seria talvez uma maneira de dizer quem é verdadeiramente o nosso Deus, o Senhor, Jesus, ou o nosso próprio coração? Quando tem a contenda, diz: não haja contenda entre ti e mim, diz Abraão, se tu fores para a esquerda, irei para a direita. A gente vai olhar como a prosperidade que eles receberam trouxe muita divisão entre eles. Mas Abrão, ele resolve manter as contendas, ele resolve interferir para que haja paz. E quando ele vai interferir para que haja paz, ele age com muita sabedoria, de maneira piedosa, diante da presença de Deus. Ele abre mão dele de direito de escolher, porque ele era o patriarca daquela comunidade, e ele dá esse direito a Ló. Escolhe inclusive primeiro. O importante é que haja entre nós paz, em vez de guerra. Eu não estou preocupado no que é melhor para mim, o que é melhor para você. Eu estou preocupado em que haja entre nós harmonia. Somos uma família. Eu abro mão dos meus direitos para ter paz com você. Eu prefiro que você seja feliz para ter paz com você. Ele age de maneira divina na sua casa, sábia, piedosa. Só que Ló aproveita a generosidade de Abrão e ele escolhe motivado pelaquilo que é melhor para ele. Eu vou ficar aqui com o creme de la creme. Aos olhos dele, eu vou ficar com o melhor. Eu vou comer o miolo do misto, tu que come as bordas. Só que ele escolheu pela vista e se deu mal. Porque ele vai acabar caindo em Sodoma. Quando somos pessoas que andamos na nossa jornada de fé, a nossa vida, as decisões do dia a dia, começam a refletir uma vida santa. Pela fé, Abraão, ele age com sabedoria, com paciência, de maneira pacificadora. Por quê? Porque ele é um homem que age por fé, e não pelo egoísmo, como Ló, para ficar com o melhor para si. A fé gera uma vida piedosa, com atitudes cheias de generosidade e de amor. Por exemplo, Abraão, uma vez que ele resolve preservar a fé, ele decide depender de Deus. Você está entendendo? Ele diz: não, eu dependo de Deus, Deus que me prometeu, eu não preciso brigar pelas promessas de Deus, eu vou depender de Deus. E ele acaba entregando então a missão na mão de Ló, e Deus acaba conduzindo Abraão para a vontade dele. Ele ficou na terra prometida, enquanto Ló sai da terra prometida e vai para Sodoma. E aí eu quero que você aprenda uma relação entre fé, humildade, paciência, generosidade, que há na vida de Abraão e que cabe para nós. A maioria de nós, se perder o controle de alguma situação da vida, ele se desespera.
Se as coisas não saem como planejamos, ficamos ansiosos, estressados, irritados, duros, por vezes até fraquejamos na fé. Não era... Se sai do nosso controle, meu Deus, desespero total. Abraão, pela fé, tinha coragem de não ter o controle. Você está entendendo? Sim ou não? É porque a maioria de nós acredita que sabe mais do que Deus o que é melhor para a nossa própria vida. A gente acha que sabe mais do que Deus de como a nossa vida deveria ser, como se a gente tivesse a capacidade de Deus de olhar a vida de trás para frente, como vai ser o futuro das nossas decisões. E aí, quando sai do nosso controle, a gente se desespera, a gente fica abalado. Mas quando eu ando por fé, eu aprendo a viver em humildade diante de Deus, porque Ele vai pensar assim: eu confio nos que o Senhor está me conduzindo nas suas mãos, mesmo quando eu não tenho o controle. Amém, irmãos? E aí eu tenho paciência, mesmo nos dias de contendas e de decisões, eu tenho paciência para esperar no Senhor, porque eu sei que mesmo que o resultado não seja o que eu planejei, eu tenho certeza que será o que Deus planejou para mim na sua palavra. Por isso, fé, paciência, humildade, generosidade andam de mão dadas, porque eu tenho coragem de ser generoso com o outro, em vez de só querer sempre o melhor para mim, o melhor para mim, o melhor para mim, porque eu sei que é Deus que fez promessas para a minha vida. Então, para que eu preciso brigar pelo que é meu? Por que eu tenho que estar vivendo em disputas e guerras? Eu vivo em amor, paciência e generosidade, porque quem guerreia as minhas guerras, quem supre a minha vida é Deus. Por isso a minha fé muda a minha maneira de agir com as pessoas, de lidar com a vida, de lidar com meus sentimentos. Porque é preciso de orgulho para ser egoísta. Mas é preciso de fé e humildade diante do Senhor e até das pessoas para dizer: bem, eu achava que era assim que a minha vida deveria ser, mas eu não sei. Como é que eu posso saber? Como é que eu posso saber o que é que Deus está vendo? Eu não sei. Eu resolvo crer. Amém? Por outro lado, eu preciso ser orgulhoso, muito orgulhoso, para dizer: eu sei como as coisas têm que sair. E se sai do meu controle, eu me desespero. Porque eu tenho medo de Deus dar uma errada. Então eu prefiro controlar. E você, tem esperança o suficiente para manter a alegria por meio da esperança, acreditando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Sim ou não, irmãos? Acreditando que, ainda que agora parece que eu perdi o controle da situação, eu sei que Deus não perdeu o controle da minha vida e que Ele vai me conduzir à terra prometida. Porque enquanto a fé me faz ter uma atitude humilde diante de Deus, vivendo em paciência no meio das contendas e até em generosidade diante das pessoas, quando eu ajo pela vista como Ló, querendo ter o controle da situação, eu sou movido pelo orgulho, pelo egoísmo e sou dominado pela ansiedade. E em último lugar, acontece que quando Abraão perde o controle, ele termina onde? Diz o texto: Abraão termina em Canaã, exatamente aonde Deus queria que ele estivesse. E Ló, verso 14 e 15, o Senhor ainda diz para ele: ergue os teus olhos, toda essa terra, vez eu te darei. Mas Ló acaba em Sodoma. Abrão, diz o último verso, o verso 18, termina levantando um altar ao Senhor, e Ló na terra do pecado e da condenação futura que virá sobre Sodoma.
Quem vive pela fé herda as promessas. Quem vive pela vista se aproxima da ruína e do juízo de Deus. Eu queria caminhar para o fim da minha reflexão de hoje, perguntando: e o seu caminho? Para onde tem te aproximado? Para a terra prometida ou para Sodoma? Teu caminho hoje tem te conduzido para próximo de Deus ou do juízo? Porque Deus quer te conduzir para uma nova vida, quer te tirar da rota de Sodoma, quer te colocar de volta na fé de Jesus, ou fortalecer a tua fé nele, porque só existe um caminho para a terra prometida hoje, construída por Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para Deus, para a terra prometida, se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Vale a pena caminhar na fé em Jesus, a terra prometida que nos aguarda, porque nessa terra aqui, irmãos, nós somos só peregrinos. Nós não somos daqui, estamos em uma jornada de fé na direção da Nova Jerusalém, da pátria celestial, assim como Abraão. Somos peregrinos nesse movimento da peregrinação visando uma cidade celestial. O autor de Hebreus, quando vai falar dessa jornada para Canaã, no capítulo 11, verso 8, ele vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. No verso 13, ele vai dizer: e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E no verso 16 de Hebreus 11, diz: porque esperavam uma pátria melhor, isto é, vai dizer o autor de Hebreus, uma pátria celestial. Em Cristo nós somos agora, como diz Gálatas capítulo 3, verso 29, por meio do apóstolo Paulo, somos agora herdeiros da melhor promessa, a Nova Jerusalém. Fomos tirados do Egito para ir na direção de uma pátria celestial, da presença de Deus no caminho de Cristo. Em Cristo nós não permanecemos mais nesse mundo, como diz Paulo em Filipenses 3:20. Nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador e nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é o caminho para a pátria celestial. Ele que diz: eu vou, mas voltarei para vós outros, porque na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. É para lá que nós estamos indo. É o lugar eterno da bênção de Deus, que será aqui na terra, quando ela estiver totalmente restaurada. E é para lá que vale a pena fazermos os nossos investimentos. Mas para onde você está indo hoje? Você está sendo guiado por Cristo? Ou pelos influenciadores, amigos, cultura? A gente precisa ser guiado por Jesus. 2 caminhos, 2 destinos. Ló vive por vista, escolhe o que parece melhor, mas termina em Sodoma. Abraão vive pela fé, pacientemente cede e confia em Deus, e termina na terra prometida. Essa é a escolha que está diante de nós nessa manhã. Sodoma ou Canaã? Vamos escolher como Abraão ou como Ló. Sai do automático, só de repetir o dia a dia da tua religião. Porque no automático você pode estar indo na direção de Sodoma. Porque às vezes, quando a gente está muito tempo na fé, a gente vai entrando nessa de se perder do altar, de deixar o mato das trilhas do altar voltarem a crescer. Volte para a presença de Deus. Faz como Abraão, começa de novo. Para tudo e volta para o altar. Para tudo e vai buscar a presença dele na presença de Deus, a vontade dele na presença dele, na sua palavra. Comece o dia no altar, termine o dia no altar. Não seja tomado e arrastado pelas emergências. Faça o que é mais importante, busque a Deus no altar. Porque você pode hoje decidir se prostrar aos pés do nosso Senhor Jesus
e reconstruir o seu altar. Porque o Senhor é um Deus de graça, misericórdia, que quer caminhar a tua vida contigo ao teu lado, se você deixá-lo te governar. Vem para o altar. Eu queria convidar você que quer vir para o altar hoje. Tem alguma área na sua vida que você precisa botar diante de Deus? Eu queria que, como uma atitude de fé, saia do seu lugar. Você que é crente, mas tem uma área que eu preciso conversar com Deus. Vem para o altar. Uma área que você estava tomando decisões da sua cabeça, mas agora você precisa de Deus. Vem para o altar. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar juntos. Você pode vir, vamos orar juntos. Vem para o altar. Você que diz, eu preciso colocar essa área da minha vida no altar. Vem, vamos orar juntos aqui. Vem para o altar. Você diz, eu preciso de direção de Deus. Vem para o altar. Eu preciso de graça de Deus nessa área. Vem para o altar. Eu preciso reconstruir meus altares. Vem para o altar. Numa caminhada como quem diz ao Senhor, eu vou reconstruir o caminho. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero parar de teimar. Eu quero fazer as escolhas da minha vida no teu altar.